Fechou. Então, dando continuidade a esse conteúdo que a gente estava abordando, né, Iluminismo, Revolução Industrial, agora a gente aborda a independência das 13 colônias, que dá início, digamos, a essa série de independências que marcam o final do século XVIII e o início do século XIX, que provém, digamos, diretamente do pensamento iluminista. Né? Bem, a independência das 13 colônias, ela data o processo de 1775 a 1783 e é motivado por uma série de fatores. O primeiro deles, a Guerra dos Sete Anos, que vai de 1756 a 1763, guerra essa, uma disputa direta entre França e Inglaterra, que termina com uma vitória inglesa, demandando grandes gastos de ambas as partes, tanto da Inglaterra quanto da França. A ideia da Inglaterra e dos ingleses era recuperar a economia nacional, portanto, da Inglaterra, por meio de uma política de aumento e criação de impostos sobre os negócios coloniais na América. Então, criar e impor novos impostos à América inglesa, ou seja, aos Estados Unidos, às 13 colônias que dão início a esses Estados Unidos, certo? Quais eram essas leis? Por exemplo, a lei do chá, lei do selo, lei do açúcar e lei do aquartelamento. A lei do chá, que colocava, digamos, em prática, a ideia de que o chá que chegaria nas 13 colônias seria apenas o chá comercializado pela Inglaterra, poderia ser apenas o chá comercializado pela Inglaterra, e teria um imposto cobrado sobre a venda desse chá. Além disso, nós temos a lei do selo, que coloca e que transforma os documentos em oficiais apenas se tiverem o selo da coroa britânica neles, certo? No outro passo, nós temos a lei do açúcar, que também, assim como o chá, só poderia ser comercializado vindo da Inglaterra diretamente, cobrado imposto, determinado imposto. Né? E a mais absurda de todos, que foi a lei do aquartelamento, que a gente vai falar já já. Bem, o século XVIII foi marcado pela intensificação do controle da metrópole sobre suas colônias. Habituadas a participar do comércio triangular, as colônias do norte não aceitaram o aumento do controle da metrópole, certo? Uma vez que existia também esse monopólio comercial pela Inglaterra frente às 13 colônias. E temos início, então, aqui nós temos a imagem, aliás, da Guerra dos Sete Anos, de um lado a França, de outro lado a Inglaterra, que leva exatamente a esse enfraquecimento de ambos os países e que leva posteriormente ao aumento dos impostos ingleses à colônia, às 13 colônias, certo? Bem, as manifestações coloniais contra o recrudescimento da Inglaterra começam exatamente nesse contexto histórico posterior à Guerra dos Sete Anos, portanto. Né? Em primeiro ponto, nós temos uma série de manifestações das 13 colônias que são reagidas, digamos, pela Inglaterra com violência, marcando, por exemplo, o massacre de Boston de 1770, né? em que as tropas inglesas abriram fogo contra os civis coloniais, contra os colonos, matando muita gente nesse episódio. Né? Frente a isso, os colonos intensificaram as manifestações em repúdio a essa violência da metrópole e em repúdio também ao aumento dos impostos. Certo? Frente a isso, a maior parte das leis foi suspensa, com exceção da lei do chá. Aqui a gente tem a imagem aí desse massacre de Boston, com as tropas inglesas abrindo fogo à população manifestante, aos manifestantes, né, que leva exatamente a um aumento dessas manifestações. E a gente pode visualizar manifestações como, por exemplo, a festa do chá de Boston, que aconteceu lá em 1774, na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Né? O que aconteceu? Os ingleses interviram militarmente em Boston, estabeleceram a lei do aquartelamento e impuseram a indenização pela carga de chá jogada ao mar, as leis intoleráveis. Bem,
Em Boston, em 1774, frente a essas leis que estavam sendo impostas, a esses impostos, portanto, que estavam sendo colocados em prática, como o chá e o açúcar e o selo, né, os colonos se vestiram de indígenas, adentraram o porto de Boston, entraram nos carregamentos de chá nos navios ingleses e jogaram tudo no mar, certo? Basicamente, como uma manifestação, uma movimentação que, exatamente, vocês podem visualizar aqui, nessa imagem que eu trouxe para vocês, que leva diretamente a um movimento inglês mais, digamos, mais intenso, né? Intensificação, portanto, da presença inglesa aqui. Presença inglesa nas 13 colônias, sobretudo em Boston. Bem, frente a isso, nós temos a imposição das leis chamadas leis intoleráveis, como, por exemplo, o fechamento do porto de Boston até pagamento dos prejuízos pela população, pelos colonos, suspensão das reuniões coloniais em Massachusetts, o impedimento de qualquer manifestação contra a metrópole, todos os crimes em solo americano seriam julgados pelas autoridades britânicas a partir da festa do chá de Boston em diante, o aquartelamento das tropas britânicas, e aí sim, vamos entender o que é essa lei do aquartelamento. Bem, qualquer soldado britânico que viesse da Inglaterra para os Estados Unidos com o intuito de, digamos, minimizar as manifestações, repudiar as manifestações dos colonos, teriam que ser abrigados pelos próprios colonos. Ou seja, você se manifestava contra o reino britânico, se manifestava contra a Inglaterra, brigava por uma independência, voltava para casa, e os soldados que abriram fogo, soldados que lutaram contra você, são aquartelados, são abrigados dentro da sua própria casa, certo? Ou seja, os colonos tinham que abrigar essas tropas britânicas. Por isso, ganhou-se esse nome de leis intoleráveis, né? Porque era impensável você fazer algo do tipo. Ao mesmo tempo, nós tínhamos a ampliação do território canadense e a redução das colônias norte-americanas, como um repúdio também a essas manifestações sociais. E a ocupação de toda a colônia de Massachusetts nesse contexto histórico, certo? Isso leva diretamente ao início, digamos, do processo de independência das 13 colônias, com o primeiro Congresso da Filadélfia, que acontece em 1774, que é, digamos, um congresso de união entre todas as 13 colônias, entre os representantes das 13 colônias. Frente a esse primeiro Congresso da Filadélfia, o rei inglês se recusou a revogar as leis intoleráveis, que era um dos pedidos das colônias, ou aumentar a participação política dos súditos habitantes das 13 colônias. Ou seja, ele manteve as atitudes tomadas anteriormente, né? As medidas tomadas anteriormente. O que leva, posteriormente, em 1776, ao segundo Congresso da Filadélfia, que acontece, digamos que leva diretamente à Declaração de Independência dos Estados Unidos, que ocorre exatamente nesse segundo Congresso da Filadélfia. Posteriormente, a Inglaterra não reconheceu o direito de emancipação de suas colônias e começou uma guerra de independência. Guerra essa que dura de 1776 a 1783, certo? A independência dos Estados Unidos, ela tem início, portanto, em 1776, com a Guerra de Independência, que é apoiada por franceses e espanhóis que objetivavam aumentar, digamos, as relações comerciais com as colônias, portanto, com os Estados Unidos recém-independentes, né? Então, visualizavam a oportunidade de criar, digamos, um grande parceiro comercial a partir desse momento. Tanto a França, principalmente a França, quanto a Espanha. França, essa, inclusive, vai financiar, vai tirar do seu próprio bolso para colocar, digamos, dentro dos Estados Unidos, né? Financiar essa guerra de independência com o seu próprio dinheiro.
que vai levar mais tarde ao que nós conhecemos como Revolução Francesa, e a gente vai ver já já. Bem, a Inglaterra só reconhece a independência dos Estados Unidos em 1783, depois do fim da Guerra de Independência frente à própria Inglaterra, certo? Então, os Estados Unidos se tornam independentes no ano de 1783 e nós temos a primeira Constituição norte-americana sendo colocada em prática, sendo proclamada em 1787, com a divisão dos 3 poderes, presidencialismo, a criação de um parlamento, o federalismo, que dá autonomia aos estados, e, portanto, uma Constituição iluminista, que coloca em prática todas as bases, digamos, defendidas pelos filósofos iluministas nesse contexto histórico, certo? Então, nós visualizamos exatamente um dos resultados desse iluminismo e da propagação, da disseminação desse iluminismo, historicamente falando, né? Bem, e independência essa que nós podemos citar que tem uma série de contradições em relação aos ideais iluministas, ou seja, que ignora alguns desses ideais, como, por exemplo, a manutenção da escravidão que acontece nesse momento. Ela não tem um fim com a independência das 3 colônias. Pelo contrário, ela continua nos Estados Unidos, principalmente na região do Sul, que vai motivar mais tarde a Guerra Civil Americana, né? Ao mesmo tempo, nós temos o extermínio das nações indígenas e a ocupação das suas terras durante a Marcha para o Oeste, posteriormente no século XIX. A gente vai ver mais a fundo posteriormente. E, além disso, a institucionalização de um voto censitário, portanto, baseado na renda e exclusivo aos homens, que ignorava, portanto, aquela ideia de igualdade defendida por Jean-Jacques Rousseau e por outros filósofos iluministas, certo? Bem, em relação à independência das 13 colônias, galera, alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. De boa. Então, beleza, vamos embora. Hoje é coisa pra caramba, hein? E agora a gente vai para a nossa querida Revolução Francesa, abordando o contexto pré-revolução e depois a revolução em si, certo? Bem, abrindo o PowerPoint aqui, para nós entendermos a Revolução Francesa e como ela se deu, nós temos que entender o contexto histórico que marca, digamos, o período anterior a ela. Então, principalmente o século XVIII como um todo, antes de 1789. Né? O que a gente pode analisar desse contexto histórico? Primeiro ponto, nós estamos vendo a crise do antigo regime, que já está em decadência, que já entrou em decadência, né? E que já é demonstrada essa sua decadência, por exemplo, na Inglaterra. Não existe mais, nós temos um parlamento controlando essa Inglaterra. Né? Ao mesmo tempo, uma monarquia parlamentarista. Ao mesmo tempo, a gente tem a desestruturação desse sistema do absolutismo monárquico, como, por exemplo, a defesa por um fim de uma sociedade estamental, portanto, do luxo, do clero, da nobreza. Né? Nós temos a ideia da construção de uma nova ordem social, ideia essa propagada pelos iluministas. E uma revolução burguesa, que é a Revolução Francesa, porém com a participação de outros grupos sociais, como, por exemplo, os sans-culottes. A gente vai ver já já quem era. Né? Bem, nesse período histórico, a França estava passando por uma grave crise econômica, com a falência do Estado francês, motivada pelos gastos com guerras, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos e também a independência dos Estados Unidos, como nós já dissemos, financiada pela França, né? Gastos com o luxo dos grupos privilegiados, como o clero e a nobreza, visíveis na construção do Palácio de Versalhes, por exemplo, por Luís XIV, né? O endividamento externo dessa França, que foi obrigada a pegar empréstimos de diversas outras nacionalidades para poder se reestruturar, criando, portanto, tratados econômicos desvantajosos e
com uma grave crise agrícola também, uma vez que a França enfrentou péssimas condições climáticas e também tinha técnicas arcaicas de produção, levando a essa grave crise econômica. Ao contrário da Inglaterra, ela ainda não tinha iniciado seu processo de industrialização, por exemplo. Ou seja, as produções dentro da França eram arcaicas, certo? Isso levou diretamente à escassez de alimentos, uma crise de abastecimento, elevação dos preços, seguindo a lógica liberal, e, portanto, uma realidade de miséria e de fome, sobretudo para as populações mais baixas. Enquanto isso, os grupos privilegiados, como o clero e a nobreza, viviam ainda assim no luxo, com, digamos, uma sobra enorme de alimentos e um desperdício enorme desses alimentos também. Então, nós tínhamos, digamos, duas realidades dentro da França, certo? Bem, essa grave crise econômica motivou uma crise social também. Nós podemos visualizar na estrutura social francesa, com o primeiro e segundo estado, clero e nobreza, respectivamente, representando apenas 3% da população francesa. 3% esse, não pagavam impostos, recebiam pensões do Estado e tinham cargos de importância e de prestígio. Em outro ponto, em contraposição, nós tínhamos o terceiro estado, considerado o resto, né, que representava 97% da população francesa, que pagava pesadíssimos impostos, ou seja, vivia em uma condição desigual frente ao primeiro e ao segundo estado. E uma grave crise política também, com o descrédito da família real frente a toda essa grave crise econômica e social, que é julgada com incompetência e alienação e que respondeu com repressão direta a todos que se manifestavam contra a estrutura social vigente. Frente a isso, a população chegou à conclusão anacrônica do direito divino dos reis, ou seja, esse direito divino dos reis acabava sendo negativo para a população francesa como um todo e era, portanto, uma teoria errônea, certo? Todo esse contexto levou a crescentes crises e, em conjunto com o nascimento de ideias iluministas, se deu o início da Revolução. E a quem essa Revolução interessava? Bem, ela interessava aos camponeses, que objetivavam o acesso à terra e o fim das relações servis de produção. Ela interessava também aos trabalhadores urbanos, que buscavam melhores condições de vida e de trabalho. Interessava, sobretudo, a burguesia, que buscava acesso ao poder político, eliminação dos obstáculos que impediam o desenvolvimento das atividades econômicas, como o monopólio comercial. Tudo isso fazia com que nós tivéssemos um ideal, uma estrutura, digamos, que levou diretamente à Revolução Francesa. Os interesses incomuns de tanto camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia era o fim do absolutismo e a igualdade perante a lei. Ambos desejavam exatamente isso. Certo? Bem, esse dá início, então, o processo revolucionário francês, com uma série de propostas de reforma tributária, uma revolta aristocrática, sobretudo, marcada pela alta burguesia, convocação dos Estados Gerais e a declaração do terceiro Estado em Assembleia Nacional Constituinte, que vai levar à queda da Bastilha e o grande medo no campo, que a gente vai abordar agora com a Revolução Francesa em si. Beleza? Bem, então nós visualizamos que o contexto histórico da França proporcionou também, né, digamos, propiciou e proporcionou exatamente essas manifestações sociais de cunho revolucionário dentro da França. A Revolução Francesa, ela ocorre dos anos de 1789 a 1799, portanto, né? E nós podemos visualizar esse quadro de Eugène Delacroix, em 1830, como a figura mais célebre e mais conhecida dessa Revolução Francesa, né? Com a ideia da liberdade
guiando o povo, uma liberdade despida, uma liberdade pobre, uma liberdade representada pela bandeira, com os ideais de igualdade, igualité, fraternité, liberté, igualité, fraternité, os ideais da Revolução Francesa, dos revolucionários franceses, certo? É importante a gente levantar, para começar a abordar a Revolução Francesa, alguns termos importantes para nós entendermos o que foi ela. Né? Quais os termos? Primeiro ponto, nós dividiremos o terceiro estado em algumas nomenclaturas. Nós dividiremos os revolucionários, portanto, em algumas nomenclaturas. Primeiro, nós temos os jacobinos, que eram comumente considerados como os revolucionários radicais que defendiam a ampliação das mudanças revolucionárias. Jacobinos esses representados e liderados pela figura de Maximilien de Robespierre, certo? Que, digamos, ganhou sua fama e ganhou espaço dentro da Assembleia Nacional Constituinte e dos Estados Gerais. Então, jacobinos eram os revolucionários radicais. E os girondinos eram o grupo político do processo revolucionário francês, portanto, também revolucionários, considerados moderado. Né? Considerado moderado. Defendiam mudanças lentas e graduais, e, portanto, conservadoras, liderados por Jacques-Pierre Brissot. Bem, então nós temos aqui a divisão entre dois grupos políticos revolucionários. Jacobinos de um lado, girondinos do outro. Jacobinos defendiam uma revolução rápida, uma revolução sem contato, sem diálogo com a elite, uma revolução direta, armada. E os girondinos, grupo político conservador, que defendia uma revolução moderada, uma revolução lenta, uma revolução gradual, com diálogo com as elites, sem violência, portanto. É importante a gente citar, e nesse contexto, nós vamos falar mais alguns nomes importantes, como, por exemplo, os jacobinos Georges-Jacques Danton e o também jacobino Camille Desmoulins, que são importantíssimos nesse período revolucionário francês. Bem, em terceiro ponto, é importante nós abordarmos o termo sans-culottes, que foi uma denominação dada pelos aristocratas aos artesãos, trabalhadores e pequenos proprietários participantes da Revolução Francesa, que ganharam esse nome por não serem da alta burguesia e que, portanto, não se vestiam com as mesmas calças que essa alta burguesia, que o clero e que a nobreza. Por isso, sans-culottes, que significava sem calças. Para nós elucidarmos isso, para nós demonstrarmos isso de uma forma mais representativa, nós vimos esse quadro aqui, pintado no século XIX, que é também chamado de os sans-culottes invadem o Palácio das Tulherias, na Revolução Francesa, dia 20 de junho de 1791. Né? Então, um fato histórico que marca essa Revolução Francesa. Aí, aqui nós vemos a figura do monarca francês, Luís XVI, vestido, portanto, como um monarca, aqui, com uma calça mais apertada na linha de cintura e no joelho. E nós vemos que os sans-culottes ganharam o nome de sem calças porque as calças eram diferentes. Eram mais largas, feitas de pano, uma vestimenta mais simples. E as mulheres sans-culottes se vestiam com saias longas e também feitas de pano, diferentemente dos vestidos chiques, digamos, das classes mais altas, da nobreza, do clero e da alta burguesia. Certo? Bem, a Revolução Francesa ela é dividida em 3 diferentes fases. Né? Assembleia, Convenção e Diretório. E a gente vai analisar uma a uma aqui. A primeira fase, a Assembleia, ela vai de 1789 a 1791 e tem como liderança o terceiro estado como um todo. Então, tanto jacobinos quanto girondinos e sans-culottes. Principalmente a burguesia, portanto, jacobinos e girondinos, sans-culottes, digamos, uma representação bem pequena nesse terceiro estado, nessa fase da Assembleia. As principais realizações dessa fase são, principalmente, o fim dos privilégios feudais, uma nova Constituição Civil, o confisco dos bens do clero, basicamente, confisco, portanto, dos bens materiais da Igreja,
e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos, até hoje, mais importantes da história da humanidade. A gente pode, inclusive, abordar um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia mais incumbida disso, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bem, então aqui vamos abrir os direitoshumanos.usp.br para a gente ter uma ideia do que foi essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Vocês estão vendo minha tela aí? Professor. Oi. Só para me contextualizar, eu fiquei meio perdido na dúvida agora. Montesquieu vem antes ou depois da Revolução? Antes. Antes? Isso. Ele embasa esse contexto. Ele é um iluminista que embasa essa ideia da revolução. Tanto que quando nós temos o processo revolucionário já da... Então, você acha que ele teve... Pode falar, Ricardo. Então, ele teve bastante peso na Revolução? Sim, sim. Em todas. Tanto na Revolução Americana, com a independência dos Estados Unidos, quanto na Revolução Francesa. Sim, muito peso. Tanto Montesquieu, quanto Rousseau, quanto Voltaire. Beleza, obrigado, professor. Peso muito grande. Tá? Para a gente visualizar isso, inclusive, é importante a gente abordar isso aqui. Por exemplo, a Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão, de 1789, ela coloca em prática, aqui, artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ou seja, só nesse artigo 1º, nós já vimos que nós temos o fim da estrutura do antigo regime, a estrutura estamental, social, né? Uma sociedade, portanto, agora pautada na igualdade social e na liberdade civil, na liberdade social, né? Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Quem defende a liberdade? Rousseau. Quem defende a propriedade privada? Adam Smith, John Locke. Quem defende a resistência à opressão? Rousseau também. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Quem que defende isso aqui? Montesquieu, né? Defende o fim do absolutismo, o fim da centralização do poder nas mãos de uma pessoa. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5º. A lei não proíbe senão as atividades nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Então, galera, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão que nós estamos vendo aqui e que foram criados nesse contexto de Revolução Francesa, ela embasa toda a legislação posterior à Revolução Francesa. Todas as manifestações sociais e toda a legislação de todos os países posteriormente, certo? É isso que vai embasar as grandes transformações do século XIX e do século XX, certo? É exatamente essa Revolução Francesa, exatamente essas ideias iluministas que são colocadas em práticas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Aqui a gente tem, galera, eu trouxe para vocês a imagem da Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte acontecia na França, em Paris, nesse Palácio das Tulherias, na grande maioria das vezes, né? E contava aqui com uma estrutura bem definida. Isso deu origem, essa Assembleia Nacional deu origem ao que nós conhecemos hoje como
os conceitos de direita e esquerda na política. Os direitos, os da direita, digamos, são considerados conservadores. Por quê? Porque na Assembleia Nacional Constituinte na França, se sentavam à direita do monarca, à direita do rei, o clero e a nobreza, certo? E à esquerda se sentavam o terceiro estado, que eram conhecidos também como os revolucionários. Então é a partir dessa Assembleia Nacional Constituinte que nasce o conceito de direita e esquerda. Direita, conservadores, esquerda, radicais, revolucionários, certo? Exatamente nesse momento que isso nasce. E é importante nós citarmos que essa estrutura da Assembleia Nacional Constituinte e dos Estados Gerais marca o início da Revolução Francesa. Por quê? Porque os revolucionários eles se revoltam frente à lógica dessa Assembleia Nacional. Por quê? Porque nós tínhamos a ideia de votação direta para definir qualquer decisão tomada. Sendo assim, os clero e nobreza, cada um representava, digamos, um voto, enquanto o terceiro estado como um todo representava também um voto. Aliás, clero, um voto, nobreza, um voto, terceiro estado, um voto. Ou seja, as decisões tomadas sempre favoreciam a elite, uma vez que a participação do terceiro estado era sempre nula, porque as decisões oficiais eram tomadas em conjunto pela nobreza e pelo clero, que votavam e ganhavam das decisões por 2-1, todas as decisões oficiais na França. O terceiro estado, portanto, não tinha, digamos, uma voz ativa, segundo eles. Frente a isso, eles se revoltam e dá início à Revolução Francesa, né? Bem, a gente pode ver essa Revolução Francesa como destaque, digamos, dessa Revolução Francesa, exatamente a tomada da Bastilha, que acontece no dia 14 de julho de 1789, em que os revolucionários entram nessa fortaleza da Bastilha, que ficava no bairro de Santo Antônio, em Paris, e que era uma prisão para presos políticos, certo? Os revolucionários tomam essa prisão, conquistam mais armamentos que ficavam dentro dessa fortaleza e libertam os presos políticos. É exatamente essa tomada da Bastilha que marca a Revolução Francesa e hoje é o feriado nacional mais importante na França, né? Exatamente porque marca a tomada da Bastilha. É a festa nacional francesa, como se fosse a nossa independência, né? Bem, nessa fase da Assembleia, nós tivemos a Constituição de 1791 sendo colocada em prática, colocando, digamos, proclamando uma monarquia constitucional, agora diretamente ligada ao parlamento francês, um voto censitário também baseado na renda, a possibilidade da propriedade privada, então não tudo mais pertence ao rei e à sua família, né? Nós temos agora o acesso à propriedade, uma igualdade perante a lei e as liberdades individuais dentro da França. Como consequência, nós temos um movimento de contra-revolução, com a França sendo invadida, o rei Luís XVI fugindo e sendo preso posteriormente, e a monarquia constitucional sendo suspensa. Exatamente um movimento iniciado pelos jacobinos que desejavam maior alcance dos seus ideais, um maior alcance, portanto, da revolução. Dando início ao que nós conhecemos como a segunda fase da Revolução Francesa, a Convenção. Bem, essa segunda fase é marcada pela liderança dos jacobinos e tem como principais realizações a execução de Luís XVI em praça pública, na guilhotina, né? Uma reforma agrária sendo criada e uma distribuição das terras da França entre, digamos, o terceiro estado, uma reforma educacional que prevê agora o acesso à educação não mais apenas da nobreza e do clero e da alta burguesia, mas agora de todos os indivíduos franceses. Então, o acesso à educação a todos, certo?
e a lei do máximo, com o controle dos salários e preços de bens comercializados, no intuito de controlar a inflação dentro da França. Certo? Bem, nesse mesmo período histórico da Convenção, nós temos uma nova Constituição sendo imposta. Então, 2 anos depois apenas da última, de 1791. Essa nova Constituição colocava em prática, portanto, o republicanismo e a divisão dos 3 poderes, ou seja, a França não era mais uma monarquia, mas agora uma república, um sufrágio universal, ou seja, o acesso ao voto a todos, né? Voto universal, o fim da escravidão nas colônias francesas e uma série de reformas militares dentro da França. Essa fase, chamada Convenção, também é conhecida como a Era do Terror, com o Comitê de Salvação Pública e a Lei dos Suspeitos e o Tribunal Revolucionário sendo colocados em prática. Qualquer pessoa que fosse considerada suspeita de traição dentro da França era julgado pelo Tribunal Revolucionário e pelo Comitê de Salvação Pública. E era diretamente levado, se considerado um traidor, levado à guilhotina, condenado à morte, portanto. Como aconteceu a Robespierre, que foi isolado e morto posteriormente, a Georges-Jacques Danton também, e ao nosso queridíssimo Camille Desmoulins, que era um importante jornalista que tinha, digamos, um jornal do operário, um jornal próprio, jornal revolucionário, que engloba todo esse período revolucionário. Ambos mortos na guilhotina, certo? Inclusive, outro filme aí, para quem quiser aprofundar um pouquinho no assunto, é Danton e o Processo da Revolução, um filme também francês, maravilhoso, também estrelado por Gérard Depardieu, o mesmo do Germinal. Tá? Esse filme está legendado completo lá no YouTube, para quem quiser. Maravilhoso. Inclusive, estava até aqui na imagem da guilhotina, da morte de Danton guilhotinado em praça pública pelo Tribunal Revolucionário e pelo Comitê de Salvação Pública. Certo? Como consequência dessa fase e dessa era do terror, nós temos a divisão e o enfraquecimento dos jacobinos nesse período histórico, exatamente motivado por essa violência extrema, que leva à discordância entre os próprios jacobinos. E que leva diretamente à terceira fase da Revolução, o Diretório, que é marcada pela liderança dos girondinos, que colocam em prática, digamos, tem como as principais realizações a anulação das medidas jacobinas, portanto, tudo que a gente viu, o início do voto censitário novamente, baseado na renda, o fim do tabelamento dos preços, então uma maior liberdade comercial aos burgueses, e o retorno da escravidão nas colônias. Consequência dessa terceira fase do diretório, nós temos uma nova explosão social que culmina novamente numa outra revolução ou no golpe de Estado, conhecido também como 18 de Brumário, que marca a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder e o início de uma nova fase, o consulado, que fica para a nossa próxima aula, era napoleônica. Beleza? Galera, vocês têm alguma dúvida para levantar em Revolução Francesa? Revolução Francesa, independência das 13 colônias, iluminismo, Revolução Industrial, alguma dúvida? Por enquanto tá de boa, professor. Então, coisa linda, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá um alô no privado ou manda no grupo lá no nosso e a gente vai conversando, beleza? Combinado, fechou. Fechou. Muito obrigado pela atenção. Bom fim de semana, bom descanso para vocês aí. E até semana que vem. Valeu, galera. Igualmente, professor. Falou. Tchau.